domingo, 25 de janeiro de 2026, terceiro domingo do tempo comum. Em nome de Jesus, luz que ilumina os caminhos da nossa comunidade, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia. Esta liturgia renova em nós o chamado do Senhor para segui-lo na unidade e na concórdia, a fim de nos tornarmos sempre mais fiéis de um anúncio e propagação do reino dos céus. Celebremos com toda a igreja o domingo da Palavra de Deus. Ficar de pé, receber a equipe litúrgica com um canto de entrada. Eis-me aqui, Senhor. Boa tarde, irmãos e irmãs aqui reunidos, hoje na celebração da palavra. Boa tarde. Hoje a igreja celebra o terceiro domingo do tempo comum, hoje o dia de São Paulo Apóstolo, dia da sua conversão. Como caiu no domingo, a liturgia celebra o terceiro domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A misericórdia do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Meus irmãos, reconheçamos as nossas faltas e peçamos perdão a Deus para recebermos dignamente a comunhão no corpo do Senhor. Seus pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Senhor. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor.
Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu o abatestes como na jornada de Madian. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida.
Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amados irmãos, boa tarde, aqui presente nessa celebração da palavra. Eu gostaria de agradecer aqui aos coordenadores do Ministério, todos que nos ajudaram aqui de estar nesse dia. A Dorival teve que se ausentar hoje, mas pediu para que a gente viesse proclamar a palavra aqui para vocês. Então, hoje é um dia muito especial, hoje é o dia da conversão do apóstolo Paulo, né? Como eu falei, se hoje não fosse um domingo, seria a celebração da conversão do apóstolo Paulo. Como é um domingo, a igreja celebra a liturgia, o terceiro domingo do tempo comum. A liturgia hoje é uma liturgia muito rica. Inclusive o Evangelho tem uma música exclusiva do Padre Zezinho para esse Evangelho. E aí, a gente vê na primeira leitura, o profeta Isaías, há 8 séculos atrás, como um oráculo messiânico, ele já afirmava o que iria acontecer naquela terra, que foi invadida pelos assírios, né? Os assírios, que era aquele povo pagão, invadiu Israel, e aí a terra de Naftali e Zabulon. Zabulon era o 10º filho de Israel, de Jacó. Naftali era o 6º filho. Então essas tribos, elas se localizaram a Israel, e aí com o tempo, aconteceu que eles foram invadidos por esses povos pagãos, dos assírios, que escravizaram muita gente ali naquela região e trouxeram outras línguas, trouxeram diversas formas diferentes que os judeus viviam. E aí o profeta Isaías vendo aquela discórdia, vendo aquela contenda, vendo aquela mudança que houve, né, do povo escolhido de Deus, ele já anuncia a chegada do Messias.
aquela luz que vem para brilhar, aquele que vem tirar o fardo. Muitas vezes aqui nas passagens, tirar o jugo que oprimia o povo, a carga dos ombros, que exatamente esse povo vivia. Deus, Ele não é um Deus vingativo. Deus, na sua palavra, Ele mostra que quando o povo se afasta, quando a gente se afasta, Ele tira a mão protetora. E aí a gente vê em várias passagens do Velho Testamento, quando eles eram infiéis e desobedientes, Deus apenas tirava a mão protetora. E esse povo sem proteção era atacado. Que é isso que acontece com a nossa vida. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente é desobediente pelo pecado, a gente perde uma proteção. E essa proteção é uma proteção que nos mantém seguros. Seguros pelo aquele que nos criou. Então, isso mostra o quanto é importante a fidelidade. A obediência a Deus é importante. Então, no Primeiro Testamento, o povo foi atacado pela desobediência. Mas como é um Deus que não abandona os seus, o profeta Isaías já fala que ele vai vir para libertar. Ou seja, Deus não vai abandonar. Deus vai trazer o seu filho, que vai ser luz para esse povo que está sendo escravizado pelo pecado, pela desobediência. No Salmo responsorial 26, 27, a gente vê Davi sofrendo muito pelos inimigos, sendo atribulado. E aqui é um salmo de verdadeira confiança. Quando os seus problemas, se vocês acharem que está maior do que tudo, leiam esse salmo. Esse salmo é um salmo que a gente se revigora na presença de Deus. A gente sente a presença do Espírito Santo. Então, Davi estava mergulhado em problemas, mas ele não sabia que aquilo ali não ia vencer ele, porque o Deus de Jacó, de Isaac, estava com ele. Deus de Abraão estava com ele. Então ele era vencedor. Por isso ele diz que a gente se fortifica na presença de Deus. Esse salmo é um salmo de confiança que Davi orou quando ele estava muito, mas muito atribulado e os inimigos querendo perseguir ele. Essa segunda leitura é o apóstolo Paulo já falando para o povo de Coríntio. É uma leitura que ela pode ser muito atualizada hoje para os dias de hoje. Porque o povo de Coríntios informaram, aquela família de Cloé informou que várias pessoas estavam dizendo: não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então estava havendo uma contenda, uma dissipação daquele povo. E aí tem uma frase que o apóstolo Paulo deixa muito clara aqui: será que Cristo está dividido? Jamais. Cristo não é divisão. Divisão é o inimigo. Ele que chega para destruir, para dividir, isso aí ele faz. Agora Cristo não é divisão. Então essa palavra é uma palavra que vem para unificar. Essa palavra é uma palavra que vem dizer assim: não é para, eu gosto de fulano, eu sou fã de fulano, eu sou fã de cicrano, eu sou de cicrano. Não, você tem que ser de Cristo, aquele que deu a vida por nós. Porque todos que estão aqui são pecadores, todos somos pecadores. Os únicos que não são santos por excelência, é o Cristo que deu a vida por nós e Nossa Senhora que é Imaculada. Fora eles, todos que pisaram aqui são pecadores. Então, porque eu sou de fulano, eu sou de padre, eu gosto de padre fulano ali, de tal, padre não sei de onde, porque leva legião de pessoas, ele tem uma palavra, e vocês não entenderam o propósito, não é padre, eles são ordenados, são instrumentos de Deus, mas vocês vão escutar verdadeiramente a voz de Deus, é ali no sagrado, que todas as igrejas têm. Ali no íntimo, no silêncio do sagrado, vocês vão escutar a verdadeira voz de Deus, não é o padre não. Eles são instrumentos, eles são especiais, mas tem gente que idolatra o padre. Eu sou seguidor desse padre, eu gosto dele, eu gosto daquele político, eu gosto daquele cantor, e coloca, em vez de colocar Cristo no altar, coloca aquele seu ídolo, que é isso que hoje a gente está vendo, é idolatria, isso que Paulo está exortando aqui nessa passagem. Nós temos que colocar Cristo. Hoje é muito fácil você pegar o seu celular, seguir fulano, eu amo cicrano, esse é o cara, e Cristo que é na tua vida. Se tu não tem tempo para vir para a igreja uma vez no domingo, se tu não dá um momento de oração, porque esse momento de você estar com Cristo, isso é intimidade, é o que Cristo quer com a gente, é relacionamento, é isso que Ele quer, que a gente amanheça e diga: Senhor, o que é que te agrada eu fazer nesse dia? O que é que eu agrado? Senhor, o que é que eu posso fazer com os irmãos para te agradar?
Porque só o amor que a gente plantou naquele dia é o que vai servir naquele dia. No livro da vida da gente só vai estar lá escrito aonde a gente amou. É a palavra que Deus vai dizer na hora que você partir daqui, com 3 dias no máximo vai ter um juízo particular, Deus vai dizer onde é que você amou. Ele não quer saber quanto é que você tem na conta, qual é o carro que você tem, a casa que você mora. Ele quer saber aonde você amou. Primeiramente ele e depois os irmãos. É isso que ele quer saber. De nada interessa o que você viveu até hoje, se você não viver o amor de Cristo e o amor dos irmãos. Porque é isso que vai estar lá no seu livrinho lá. Se você não amou hoje, não fez nada, você está lá em branco, não serviu de nada. Esse dia, quando você nem vai recordar, e nem ninguém vai recordar na passagem do juízo particular. Então, a gente tem que buscar esse relacionamento, intimidade com Cristo, e colocar ele verdadeiramente no altar. Não idolatrar, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Padre tal, eu sou de não sei quem. Eu só vou na missa lá em Guamaré 44, lá não sei onde, porque o padre é bom. Meu amigo, está errado. Está errado. Eu sei, está certo, ele pode ser um padre legal e tal, você vai e tal. Mas espera aí, você não entendeu que o propósito e o santo por excelência é Cristo. Você está aqui por Cristo, aquele que deu a vida por nós. Não é por causa do ministro, não é por causa do padre, não é por causa do bispo. Eles são especiais, eles são ordenados, eles são instrumentos, mas a gente está vendo isso demais na nossa comunidade. No Evangelho, a gente vê, ao saber que João tinha sido preso. Aqui começa a vida pública de Jesus. Jesus morou até 30 anos em Nazaré, região de Israel, e aí ele viu a necessidade de viver sua vida pública lá em Cafarnaum, que fica a 50 quilômetros. Jesus foi a pé, 50 quilômetros daqui para a Reta Tabajara, depois dali. Até lá em Israel tem a trilha de Jesus, a trilha que Jesus caminhou de Nazaré a Cafarnaum. Então, Jesus foi a pé lá para viver a sua vida pública, que foi anunciada pelo profeta Isaías na primeira leitura. Tem 168 passagens que anunciam a chegada do Messias. Ou seja, nada é em vão. Uma vez eu escutei, eu acho que o pastor Dorival falando aqui, que o Velho Testamento é a raiz e a planta é o Novo Testamento. Ou seja, um depende do outro. Às vezes a gente lê, não, só gosto do Novo Testamento, o Velho eu não gosto muito não. É quem faz a base para o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 168 passagens que anunciam a chegada de Cristo. Essa daqui de hoje, do profeta Isaías, é uma. E Jesus foi fazer a sua missão. Várias passagens Jesus falava que vocês são privilegiados porque estão vendo acontecer o que foi dito pelos profetas. E Jesus aqui fala, ele foi para Cafarnaum para libertar aquele povo que estava lá naquela região, mas era exatamente dando início à sua vida pública. Era dando início à sua vida pública após a prisão de João Batista, o seu primo, né, que foi o anunciador, aquele que foi fruto do milagre extraordinário. Isabel era estéril, e aí a missão de João Batista foi essa. Quando ele foi preso, Jesus já viu que era o momento dele começar a sua vida pública. Então ele vai para essa região, território de Zabulão e Neftali, que era do povo de Israel, da tribo de Israel, além do Jordão, e esse povo que vivia nas trevas. Então Jesus vem para trazer essa luz, para tirar a escuridão da nossa vida. Muitas vezes, Jesus bate na porta, e eu digo que o Espírito Santo ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, ele não chega arrombando a porta, ele bate, e ali Jesus bate na nossa porta, a porta do nosso coração, para que a gente possa tirar todas aquelas trevas, todos aqueles quartos que estão fechados, aqueles locais que estão ali com pecadinho doméstico, a gente comete, sabe que é errado, mas continua cometendo. Jesus quer bater nessa porta para ele entrar. Ele quer trazer a luz, ele quer trazer a salvação. Então, ele não trouxe apenas a libertação para esse povo, mas ele trouxe também a salvação. Essa é a grande missão de Jesus. E ali ele fala convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Conversão é o primeiro passo que você tem que dar para dizer eu sou de Cristo. Quando a gente fala que é cristão, nós somos pequenos Cristo. Às vezes eu estou na missão com os irmãos, e aí eu digo, Jesus, vamos comigo nessa missão?
Será que era interessante eu escutar essa música se Jesus está do meu lado? Essa música vai agradar a Deus? Será que essa amizade agrada a Deus? Se eu estivesse aqui com essa amizade, Jesus ia achar legal? Então, se você perguntar, se você fizer essa pergunta, você vai começar a tomar decisões assertivas. Porque Deus é a verdade, Ele é a luz. Então, essa intimidade que eu estou falando para vocês tem que ser no dia todo. Nós temos que perguntar: Jesus, isso aqui é interessante para você? Isso é interessante? Eu viver isso? Eu estar vivendo isso? E essa conversão, ela passa por uma palavra, pelo verbo, que é fundamental. É decisão. Eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Ninguém pode pegar aqui ninguém pelo pescoço e dizer: você vai se converter agora, você vai seguir a Cristo. Ninguém pode fazer isso, porque nós precisamos se arrepender daquela vida errada. A conversão, o apóstolo Paulo fala que é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. É a única coisa que a gente vai levar daqui. É aqui, ó, psique. É o que a gente já fez e faz. É a única coisa que a gente vai levar daqui. Então, que a gente possa ter uma conversão verdadeira de arrependimento, buscando a Deus, buscando viver aqui, nos detalhes da vida, as pessoas possam ver que ali existe um pequeno Cristo, uma pessoa que traz paz. Como tem pessoa também que chega e diz: rapaz, vamos fazer cena para ele ir embora, porque essa pessoa só traz discórdia e problema e fofoca, não é? É uma pessoa que está precisando de uma palavra. Então, aí está a nossa missão. A gente tem que ser missão onde a gente vai se converter, se arrepender, olhar os 10 mandamentos, ir para a confissão, o sacramento da confissão, e a gente viver uma vida nova. O nosso passado já passou, mas quando a gente se converte, a gente vai olhar que Deus estava lá. Olha que coisa interessante, que o presente Ele nunca vai nos abandonar. Jesus disse assim: estarei contigo todos os dias da tua vida. Olha que promessa linda, a gente saber que Ele nunca vai nos abandonar, e no futuro eu vou viver pela graça. É uma mudança de mentalidade do ontem, do hoje e do amanhã. Quando a gente está em Cristo, a gente tem a confiança da certeza da vitória. Nem que seja no segundo tempo, nos 45 minutos, mas Deus vai dar a vitória, porque a gente tem uma decisão, a maior inclusive, da vida, que é seguir a Ele. E aí Deus faz um chamado a Pedro e aqueles pescadores que estavam buscando os peixes estão vivos, quando saem de lá, eles morrem. E aí Deus diz: venha ser pescador de homem, para que eles possam morrer para a vida, morrer para o mundo e renascer para Cristo. Que diferença, né? E aí, imediatamente eles diziam sim. Claro que pela fama de Jesus que tinha naquela região, eles já diziam sim, abandonavam tudo que estavam fazendo e iam seguir a Cristo. Deus não fez escolha pelos maiores, pelo alto escalão. Deus fez escolha pelos mais simples. Quando estamos em Cristo, Ele dá o mais poderoso que existe na face da terra, do Espírito Santo, que coordena, que dá a palavra, que diz o caminho a gente a seguir. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos livre acesso ao Espírito Santo. Quem coloca essas barreiras somos nós. A gente é que vai dizer: não, eu não quero isso, não quero aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer assim. E a gente vai criando barreira com a comunhão do Espírito. Mas a gente tem que quebrar essa barreira, para que a gente possa viver uma vida com excelência. Então eles imediatamente deixaram as redes e foram caminhando com Jesus para viver aquela nova vida, aquela vida pública, fazer parte daquele ministério que já estava mostrando, que ia trazer verdade, luz, que ia nos trazer conforto. Uma pergunta que eu sempre faço, e gosto sempre de fazer: se Jesus chegasse agora, vocês estavam preparados? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Eu peguei um amigo agora, ele estava bonzinho, morreu. A vida da gente não diz a hora que a gente vai morrer, não, e até bom, porque se a gente soubesse o dia que ia morrer, ia ser presunção do Espírito, a gente ia pintar e bordar e não faltasse um dia. A gente ia dizer: agora eu vou lá para o padre, fala, Lorival, minha tenda aí, eu vou morrer amanhã, faça uma confissão boa, vou dar aquelas boas, Lorival. Eu fiz muita coisa errada. Aí eu vou partir amanhã e tal. E aí? Isso não existe. A gente tem que estar preparado toda hora, para a chegada dele. Será que eu estou preparado hoje? Será que eu estou com a confissão em dia, os sacramentos em dia? Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Essa pergunta tem que ser uma pergunta pertinente de nós que estamos peregrinando aqui na terra. Então, Jesus andava por toda a Galileia,
do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus traz essa luz, Jesus traz a cura para a nossa vida. Muitas vezes Ele bate na porta, a gente não abre. Que hoje seja um domingo que a gente entenda que Jesus quer que a gente siga Ele de verdade, com intimidade, que a gente tire um tempinho ali no sacrário, que muitas vezes a gente não reza o texto por causa do celular. O brasileiro passa mais de 6 horas no celular durante o dia, só perto da África do Sul. Nós somos consumidores pertinentes do que mais nos afasta da palavra, porque o celular é muito bom, mas se a gente passar em excesso, a gente não tem tempo para nada. Pode procurar entrevistar as pessoas que passam aí, não tenho tempo, nunca tem tempo para nada. E essa é a grande função do inimigo, é sufocar a gente com informações que a gente não tenha tempo de se deleitar no Senhor. Dizer obrigado, Jesus, por essa tarde, obrigado por esse alimento. Muita gente passando fome. Eu estou aqui, chegou um alimentozinho. A gente não tem tempo para agradecer pelas pérolas que Deus tem feito em nossa vida. Quantas vezes a gente não tem tempo nem para agradecer o que a gente pediu lá atrás? A coisa acontece, a gente não, beleza, nem agradece pelo que pediu em oração, o que Deus cumpriu. Então, que a gente possa ter mais tempo para essa intimidade com Deus, verdadeiramente escutar esse chamado, como os apóstolos nesse dia escutaram, lá naquela barquinha que estavam lá, mas o Senhor chamou imediatamente, eles estavam com Cristo na missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Isso que o irmão falou, não é difícil de nós pôr em prática, meus irmãos. Deus, Ele nos dá o motivo de nós acordarmos todo dia de manhã. E ao nosso acordar, nas primeiras horas, quando abrimos os nossos olhos, por que não agradecer a Deus, pelo dom da vida? E nós saímos diretamente em oração, porque tem orações de madrugada, para você já se entregar, não é isso? Você já vai entregando o seu dia, a sua vida. E muitos acontecem porque abrir o celular para olhar o que está acontecendo, o que aconteceu ontem. Por que não abrir a palavra do Senhor? Amém? Amém. Tu te alegraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus é luz para a nossa vida, com o desejo de que ela seja sempre nosso guia. Supliquemos ao Pai, dizendo: Senhor, sede Senhor nossa luz e salvação. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para que a igreja anuncie com destemor o evangelho do reino, em meio às sombras propagadas pelos meios digitais, que seja testemunha coerente de unidade e de paz. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, para que nossas comunidades acolham confiantes a palavra que consola, encoraja e liberta do egoísmo. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Espera no Senhor e tem coragem, para que em nossas famílias seja vivenciada solidamente a concórdia e a confiança no auxílio e proteção de Deus. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, para que o Pai do céu acolha em seu reino nossos irmãos e irmãs falecidos. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir.
caminho da paz. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ofereçamos aos nossos irmãos a paz de Cristo. A paz de Cristo. Rito da comunhão. Rezemos confiante a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos do mal e dai-nos a graça de sempre mais vos amar e de amar também nossos irmãos. Fazei, Senhor, que o vosso corpo que vamos receber com fé nos fortaleça, a fim de cumprirmos em tudo a vossa vontade e permanecermos sempre unidos a vós e aos vossos irmãos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Calarem a voz dos profetas, as velhas falarão. Se deixares um pouco os caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas.
salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lago de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos destaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos continuamente colher os frutos da vossa redenção. Vós que reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Avisos. A Dorival pediu para me avisar que veio uma pessoa para analisar os ventiladores de teto, né? Que estão ali na parede. Aí a pessoa, acho que aquele último lá estava parado, não estava funcionando, mas aí já voltou a funcionar. E, enfim, ele solicitou que a gente não mexesse. Por favor, por caridade, não mexesse nele, não ficasse. Claro, você tem que ligar e desligar normalmente, né? Eu fico cozinhando. Mas não mexer nos ventiladores e, consequentemente, também nos ar-condicionados, né? Para a gente poder manter do jeito que está. A festa do padroeiro desse ano não vai ser mais os 10 dias tradicionais que a gente sempre faz todos os anos. Serão 4 dias, né? O trido e o encerramento no dia 1º de maio. Então, nossa festa do padroeiro vai começar no dia 28 de abril, 29, 30 e dia 1º encerramento com a procissão. Então, quem desejar ser afiliado, procure aqui o pessoal das equipes para dar o seu nome. É R$70, tá certo? Esse ano, 70. A camisa já está sendo confeccionada, providenciada, a camisa da festa, será no valor de R$45. Então, a princípio é isso aí, esses avisos. Aí tem um tão importante quanto dia 21 de fevereiro, nós iremos comemorar, celebrar os 30 anos de vida sacerdotal do Padre Dorival, aqui na comunidade, tá certo? O arcebispo vai vir, então a gente está preparando um lanche coletivo para todos nós. Quem desejar ajudar, colaborar para que esse evento ocorra, nos procure aqui, tá certo? As doações a gente está recebendo até o dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, ok? Agradeço. O Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Agradecer a toda a equipe de todos que estiveram aqui presentes, o Ministério de Música, a liturgia, os ministros, os coroinhas, todos os líderes aqui presentes na celebração da palavra. Só gratidão a todos vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de boas escolhas, uma semana com intimidade com o Senhor. Que vocês possam ser luz aonde vocês chegarem nesta semana, fazendo a diferença, porque a verdadeira diferença é quando estamos em Cristo, a gente é portador da paz, porque o nosso Deus é príncipe da paz. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.